E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo, sempre pensando em vocês e cheio de informação. E hoje, em um dia especial, estamos aqui recebendo mais uma vez o Dr. Roberto Barreto, da Vida Diagnóstico e Saúde, que está de aniversário, e nós vamos falar sobre isso. Mas primeiro eu quero te agradecer por estar mais um dia aqui com a gente, doutor. Mais uma vez aqui, né, Elga? E a gente fica feliz demais. Obrigado a você pelo convite. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui. E eu sempre digo, esse programa seu sempre é um sucesso e para mim sempre é bom estar aqui. Doutor, é um sucesso porque conseguimos trazer pessoas como você aqui para contribuírem com todo esse conhecimento, toda essa credibilidade que o senhor tem. Porque, olha, quando o doutor Roberto Barreto está aqui em nosso programa, todo mundo, não acredito que ele foi lá, e todo mundo quer saber um pouquinho mais de você e, lógico, do seu conhecimento também. Doutor, muito obrigada. Que bom, estou sempre à disposição. Obrigada. Doutor, olha, vamos falar mais um pouquinho de vida. O bebê que está crescendo, como o senhor falou, está de aniversário. Exato, essa Semana da Vida faz 4 anos, né? Passou rápido, né? E desses 4 anos a gente tem que considerar que foram 1 ano e meio, né, Elga, de pandemia. É verdade. Estamos, né, aí passando rápido esse tempo, assim, piscou, parece que já foi. A criancinha crescendo no meio da turbulência, né? Mas está crescendo, está crescendo. Tá E crescendo. A gente está feliz por isso. E a semana é uma semana que a gente vai comemorar bastante com nossos colaboradores, com nossos médicos, parceiros e com nossos pacientes, né? Com certeza. Então vai ser uma semana de celebração. E nós vamos registrar, lógico, né, lá uma comemoração que vai ser realizada agora no final dessa semana. E eu vou, lógico, mostrar cada detalhe para os nossos telespectadores também participarem junto. Sem dúvida, sem dúvida. Será a sexta-feira inteirinha, né? Nós vamos fazer um brunch lá para os nossos, como eu disse, os nossos colaboradores, para os convidados como você e para os nossos pacientes. Doutor, foi tão importante, a vida foi em 2017? 2017. E, lógico, ninguém sabia o que estava por vir, que foi a pandemia, mas o fato da vida já estar operando, eu tenho certeza que salvou muitas vidas. A gente sempre fala, isso é um termo popular, mas que a gente pode usar bem aqui, né? A gente fez do limão uma limonada. Foi muito difícil, a gente foi pego de surpresa, né? A humanidade foi pega de surpresa, né? Com uma doença nova, se espalhou de uma forma muito rápida, uma pandemia assim, muito agressiva. E no meio dessa pandemia a gente teve que se adaptar. E a gente teve que fazer escolhas, né? Isso. E dentre essas escolhas, uma das escolhas muito acertadas foi criar um núcleo para atender esses pacientes que estavam com Covid. Nós fomos muito felizes nesse aspecto, porque a gente ajudou e certamente salvou muitas vidas. A gente precisava atender. O médico tem como função atender o paciente. Nesse momento, coragem que vocês não se esconderam nesse momento. Na realidade, eu falei médico, mas os profissionais da saúde como todo. Porque ali nós tínhamos os médicos, as enfermeiras, os técnicos, enfim. A equipe multidisciplinar, né, que realmente vestiu a camisa, abraçou o projeto de atender esses pacientes com Covid. A gente fez uma separação para diminuir o risco dos pacientes que não eram Covid, obviamente. Montamos um núcleo fora da clínica, que a gente chamou de núcleo Covid, e aconteceu no primeiro momento, na primeira onda da pandemia, no início de 2020, e isso, ao longo de 2020, a gente fez esse atendimento. Em 2021, com a segunda onda, a gente remontou esse núcleo que a gente tinha desmontado no final do ano, né? Olha só! Foi tudo muito dinâmico, foi tudo extremamente dinâmico, mas a gente fica muito feliz porque a gente tem certeza que fez a diferença na vida das pessoas, que é a nossa grande função, né? Como médicos, como profissionais da área de saúde, a gente tem que chegar junto e ajudar as pessoas nesses momentos. O desconhecido não intimidou, né, doutor? Porque era um momento muito delicado, porque você não sabia o que estava acontecendo direito. Até para os profissionais de saúde, ficam um pouco intimidados. Porque vocês estão na linha de frente se expondo. Muito intimidados, porque foi uma doença que veio com uma característica totalmente diferente. Nós, médicos, eu já tenho aí beirando 30 anos já de atividade médica, que não é pouco tempo, já é bastante tempo. A gente tem um convívio frequente com doenças infecciosas, mas a natureza do Covid é extremamente diferente, extremamente agressiva e com a característica que a gente não tinha segurança para lidar com essa doença. A gente foi aprendendo a lidar com ela ao longo das semanas, dos meses. Então, realmente foi um desafio
para nós, lá da vida, para a área de saúde como um todo e para a humanidade, né? Com certeza, doutor. Mas aproveitando agora toda essa experiência que o senhor está aqui com a gente hoje, tem uma certa tranquilidade? Já está conseguindo, podemos falar que já está se conhecendo mais da Covid? Não intimida mais tanto ou ainda é preocupante? Temos que realmente tomar cuidado, fazer a nossa parte? Apesar do impacto, do cansaço das pessoas, Sim. das comunidades, né? Por esse 1 ano e meio que a gente vem difícil. convivendo, mas ainda é um problema muito sério, uma doença agressiva, né? Claro. Surpreende, né? Surpreende bastante. É claro que o alento é que realmente a gente tem avançado bastante na vacina, né? Nas vacinas, Sim. né? Primeira dose ontem se aproximando no Brasil de 60% das pessoas já tendo tomado a primeira dose, cerca Olha de que 27%, 27% já tomaram as 2 doses, enfim. Isso é o alento, porque na realidade, se não fossem as vacinas, né, a gente estaria em um patamar muito mais difícil. Claro Sim. que apesar das vacinas, a gente precisa trilhar um caminho relativamente longo ainda para a gente dizer que está seguro. Nós ainda não estamos seguros, mas em relação ao que a gente viveu, eu diria que a gente começa a enxergar uma luz no final do túnel, inclusive com a perspectiva de terceira dose de vacina em idosos e em profissionais de saúde. Eu acho que isso aí começa a conter, sim, a pandemia, porém, como eu disse aqui, nós estamos longe, né? Você vai falar, o doutor Roberto Barreto esteve lá, né, e falou, todo mundo está seguro. Pelo amor de Deus, ainda não estamos tranquilos, mas Sim. já evoluímos bastante, inclusive acerca do conhecimento, como lidar, né, com a doença, né? A questão do tratamento, da terapêutica, a gente consegue hoje realmente evoluir muito melhor do que antes. Porém, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer. Doutor, a vida ela foi construída observando alguns pilares, né, que eu gosto sempre de reforçar, porque eu acredito nessa filosofia da vida. Eu acho que isso vai transformar muito nossa realidade aqui do nosso estado, né, o estado como um todo, porque a vida hoje atende ao estado todo, principalmente as cidades vizinhas. E a vacina é um deles, né? Sim. A vida, na realidade, ela foi construída em 5 pilares, e isso a gente tem orgulho de dizer que desde o início, né? Então, a gente tem basicamente o primeiro pilar, que é o pilar do diagnóstico de saúde. Então, a gente tem aí o maior menu de exames em um único lugar. Sim. Quando eu falo diagnóstico e saúde, porque a gente associou um conceito novo, que é o conceito de atendimento médico em uma unidade que já tinha medicina diagnóstica. Então, esse é o nosso primeiro pilar. Segundo pilar é terapêutica, é tratar o paciente. Então, você faz diagnóstico, saúde, tratamento. Terceiro pilar, extremamente importante, que é prevenção. E aí, prevenção, aí você falou, nós temos 2 vertentes. Vacinas, que é prevenção, e a gente vê agora a importância Sim. das vacinas com essa pandemia. Segundo pilar de prevenção, check-up. Nós montamos e somos pioneiros numa unidade de check-up, que ela é hoje conceitual no estado. É aquela história de você fazer todos os exames e consultas médicas em um mesmo lugar, em um mesmo dia, de acordo com sexo e faixa etária e respeitando protocolos muito bem estabelecidos, são nacionais e internacionais. Sim. Então aí a gente forma o nosso terceiro pilar. O quarto pilar é a educação médica continuada. Então, antes da pandemia, nós fazíamos palestras sobre temas de saúde para a comunidade, para os nossos colaboradores e entre os médicos. Veio a pandemia, a gente não faz mais palestra presencial, mas a gente tem uma presença muito forte em temas médicos na mídia de uma maneira geral, nos sites, Sim. nas revistas, e a gente continua fazendo isso. Isso é o que a gente chama de educação continuada. E o quinto pilar, esse realmente nos encanta, que é o pilar da sustentabilidade, né? Que é muito importante. A gente está vivendo aí um descontrole climático que a gente... Doutor, impressionante. Impressionante. O senhor tocou em algo muito importante. Eu vou pedir até para o senhor dar aquela paradinha para deixarmos nossos telespectadores mais curiosos ainda. Eu vou chamar o intervalo e a gente já continua, pode ser? Pode ser. Então não saia daí que a gente volta rapidinho. Estamos de volta hoje recebendo o doutor Roberto Barreto. A gente fica muito honrado de ter o senhor aqui, viu, doutor? Muito obrigada. Obrigado a você pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Doutor, estávamos aí falando sobre os pilares da vida, né? E surgiu um dos que hoje em dia faz assim muita diferença, que é a sustentabilidade. Estamos num momento muito delicado e a vida
tem feito a sua parte, né? Exatamente. Esse é o quinto pilar da vida, a sustentabilidade. Então, a vida foi concebida já com os conceitos de sustentabilidade. Nós temos uma estação subterrânea de tratamento de todo o nosso resíduo sólido, uma estação de 50 mil litros. Isso, obviamente, que gera custo, mas a gente não pensou nisso desde o início, a gente executou o projeto. A gente tem captação de água da chuva, a gente tem 100% das lâmpadas da clínica, que são mais de 3 mil lâmpadas, todas LED. A gente tem separação de resíduos, né? Separação de lixo, né? A gente tem estação de carregamento de carro elétrico e híbrido. A gente tem uma usina de energia solar na clínica. Então, a gente preencheu, e hoje eu tenho muito orgulho de dizer que nós somos a única clínica, ou melhor, o único empreendimento no setor de saúde no estado de Mato Grosso que tem os conceitos de sustentabilidade. Prova disso é que nós estamos lançando essa semana o selo Vida Sustentável. Olha, que legal! Conta um pouquinho mais, doutor. Pois é, esse selo na realidade é para a gente agora, a partir de agora, a gente mostrar para a sociedade que nós, empresários, temos a obrigação de fazer a nossa parte. O poder público tem a obrigação de fazer, mas se nós esperarmos, nós como empresários, as coisas não vão andar. Então a gente faz a nossa parte e o Estado tem que vir fazer a parte dele. E isso é para ontem, né? Porque as coisas estão acontecendo num ritmo assustadores. O que a gente tem observado, né, do ponto de vista ambiental, acerca de regime de chuva, o Estado aqui está vivendo o segundo ano de uma seca dramática, o Pantanal aí vi uma entrevista ontem que eu fiquei assustado, mas deve ser verdade, as pessoas não iam falar isso à toa. Que nos últimos anos ele perdeu 75% da umidade do nosso Pantanal. Senhor, eu já estava assustada com as notícias, mas essa eu não tinha visto ainda. É uma notícia assustadora. E pior, né, que a gente continua vendo que as coisas continuam acontecendo num ritmo difícil, né, desmatamento. E a gente sabe que a região amazônica, ela é o grande rio, né? Que traz água para rio aéreo, como eles chamam, né? Que ele traz água aqui para o centro-oeste. E existe uma mudança no regime de chuvas provocado pelo desmatamento. E isso vai influenciar, inclusive na produtividade do Cerrado, que é onde a gente vive, do centro-oeste, nos próximos anos, se medidas não forem executadas hoje. Essa é a parte mais delicada, o que nos assusta mais da preocupação com o nosso futuro, né, a nossa qualidade de vida, porque eu não consigo enxergar medidas que realmente façam a diferença, entendeu? De poder público e também de mais atitudes como a vida teve essa preocupação. E é um exemplo muito grande para a sociedade, né, que nós precisamos dar esse passo, ter esse compromisso, né, doutor? Esse compromisso tem que ser do poder público e da iniciativa privada. Todas as empresas precisam ter essa pegada, a pegada da sustentabilidade. Fica transferindo responsabilidade, né, doutor? Sim, porque na realidade o ambiente é nosso. Nós vivemos aqui, nossos filhos vivem aqui, nossos netos viverão aqui. O que a gente vai deixar para essas pessoas, né? Porque no ritmo que as coisas estão evoluindo, esse planeta vai se tornar insustentável, né? Os empresários fazem conta, né, doutor? É natural, lógico, todo mundo cortando custo, só que eu acho que é algo que transcendeu há muito tempo. Sim. E as pessoas não estão enxergando, até que agora estão sentindo na pele. Eu acho que isso vai trazer assim um impacto maior, né? Mas não precisava ter chegado nesse ponto. Eu acho que vale lembrar aqui que a maioria dos empresários do agronegócio hoje, eles se preocupam, viu, Olha que maravilha. Com a preservação. É uma minoria, mas essa minoria faz uma diferença muito grande, né? Precisa atuar nessa minoria aí, para dar um basta, né, nessa devastação desnecessária, né? E isso nós vamos pagar um preço. Já estamos pagando e vamos pagar um preço alto no futuro. Doutor, mas a natureza traz outros problemas também, né? Sim, sem dúvida. E a gente vê, na realidade, esse descontrole no mundo como um todo. No mundo como um todo. Você vê lá na Europa o que está acontecendo, na Alemanha recentemente, né? Eles tiveram um enchente totalmente fora do padrão para a época. Os Estados Unidos sempre teve, historicamente, queimadas na região da Califórnia, mas está muito acima do habitual nos últimos anos. E a gente aqui está vivendo isso também, né? É muito difícil a gente falar disso, mas a gente precisa falar disso para poder resolver logo. Sim, claro, chamar a atenção. Doutor, eu estava confiante que devido ao acontecimento em 2020, daquelas que ficamos aí
2, 3 meses sem ver a cor do céu. Nós ficamos uns 3 meses com fumaça. Eu falei, impossível que ninguém vai fazer nada. E pelo que eu estou vendo, se foi feito, não gerou nenhuma efetividade a ponto de impedir, né, que as queimadas, porque iniciou já, ontem eu já senti cheiro de queimado o tempo todo. Na realidade, assim, eu acho que até o Estado, pelo que eu acompanhei, ele tomou algumas medidas preventivas, ele montou um grupo novo de bombeiros ali na região de Poconé para combater precocemente o incêndio. Sim. Mas na realidade é porque nós já vínhamos de um ano muito difícil, foi o ano anterior, não houve chuva esse ano. Então, qualquer fagulhazinha ali, a coisa espalha. Entendi. Mas, óbvio, acho que isso é pouco ainda. Acho que tem que ser, não é o Estado, as pessoas, os fazendeiros, né? Os fazendeiros têm que tomar iniciativa também de tomar atitudes preventivas, né? A gente não pode esperar só pelo Estado, pelo município, nós, né, sociedade, é que temos a atuar. E, infelizmente, como eu disse, se 2 anos seguidos de uma seca fora do padrão, as coisas, às vezes, saem do controle. A região da Chapada aí está tendo uma queimada nesse momento, né, significativa, né? Espero que eles controlem. Que triste, né? Nossa Chapada, maravilhosa. Eu espero que seja o último ano que a gente está conversando sobre isso. É difícil, né? A gente sempre fica na esperança, né, doutor? Mas quando chega esse período, as esperanças, assim, elas caem, porque começa tudo de novo e cada ano pior. É porque o ciclo das chuvas, da seca e até das queimadas é relativamente comum, né, no Centro-Oeste, mas não com a intensidade que está acontecendo, porque aí houve ação humana, né? Ação humana que desequilibrou isso e se tornou muito mais frequente e muito mais intenso. Então vamos recuar um pouquinho, vamos preservar, que aí ali na frente os nossos filhos, os nossos netos vão colher, né, os frutos disso. E ressaltar exemplos como a da vida, que já nasceu com esse tipo de comprometimento com a humanidade, né, doutor? Sim, aí é a questão da gente fazer a nossa parte, mas eu tenho certeza que os empresários, de uma maneira geral, já estão pensando nisso e que cada vez mais nós vamos ter empresas sustentáveis, tanto na área de saúde como nos outros setores, né? As pessoas têm se preocupado com isso, os clientes têm se preocupado com isso, né? Olha que maravilha. Os jovens, né? Principalmente os jovens. O jovem hoje tem outra pegada, né? E o jovem já sabe, eles valorizam as empresas verdes como a vida. Isso. A gente percebe muito isso nas nossas redes sociais. Sério, eles atuando, doutor? elogiando, falando muito do trabalho que a gente faz. Eu fico muito feliz de ver que as pessoas conseguem ter essa sensibilidade, enxergar que esse trabalho... Consegue, sim, vários. É uma esperança no futuro. É uma esperança. E agora, daí a nossa necessidade de divulgar mais isso. Isso. Daí o lançamento desse selo Vida Sustentável, para dar um up, né, nessa ideia de sustentabilidade nas empresas e divulgar mesmo. As pessoas precisam saber. Com certeza. Cada vez mais e seguir junto com a gente nisso. Então vem os 4 anos com muita coisa diferente. Tem, e sim. cada vez melhor, né, doutor? Pois é. Nós estamos aí fazendo a nossa parte, né? Doutor, então, olha, vou estar lá junto com vocês nessa comemoração e sempre trazendo aí essas informações que estão relevantes para a nossa vida, de todo mundo, né, da humanidade. E a gente fica muito feliz de poder propagar esse tipo de informação, viu? Que bom tê-los lá, vai ser um prazer recebê-los lá. E vamos divulgar essa ideia, que é uma ideia que ela tem que ser propagada para todas as outras empresas. Com Quanto certeza. mais empresa fazendo isso, melhor. Doutor, e, lógico, volte aqui ao nosso programa. Nós queremos conversar muito mais sobre esse sistema digestivo que o senhor domina tanto e que faz tanta diferença na vida das pessoas, né? Porque o intestino é o nosso segundo cérebro e tem muitas patologias aí que podem ser tratadas e eu quero muito passar essa informação. Sim, temos interesse sim em vir aqui. Sempre um prazer vir aqui falar do aparelho digestivo. Tem muita coisa interessante para falar, muita novidade. Muita novidade, muita dica de prevenção, que eu acho que isso é, num programa como o seu, que tem uma audiência grande, a gente trabalhar em cima da prevenção é extremamente importante. Com certeza, então já vamos marcar. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui em nosso programa e logo, logo o senhor está aqui de volta. Obrigado. Eu que agradeço. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão?
Aproveita a oportunidade agora e pegue seu celular e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, deixe sua mensagem ou para o nosso canal no YouTube, reveja essa entrevista e um conteúdo fantástico que está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.